Você sabia que mais de 100 mil acidentes são causados por defeitos de fabricação todos os anos? Isso significa que dezenas de pessoas perdem a vida todos os anos, não por erro do motorista, mas porque os fabricantes cometeram erros graves. É exatamente por isso que hoje apresentamos 13 carros tão inseguros que quase poderiam ser descritos como veículos com rodas. Durante anos, as montadoras tentaram encobrir esses fatos, mas agora tudo está vindo à tona. Começaremos com os modelos mais recentes, mas não deixe de acompanhar até o final. O último carro da lista pode te deixar sem palavras. Número 13, o Hyundai Elantra de 2023. Quando a Hyundai lançou este modelo, seus concorrentes ficaram literalmente sem palavras. Pela primeira vez na história da marca, o carro familiar compacto da Hyundai pôde competir seriamente com o Toyota Corolla e o Honda Civic. O design parecia mais esportivo, o consumo de combustível era impressionantemente baixo e os recursos técnicos foram significativamente aprimorados. A Hyundai também fez pequenas melhorias nos padrões de segurança. Mas, como é típico da marca, a desilusão não tardou a chegar. Os motoristas logo notaram vãos irregulares no capô e no porta-malas, um sistema de infoentretenimento com defeito e faróis embaçados. Mas o pior ainda estava por vir. Um erro de software na unidade de controle do motor fez com que o veículo acelerasse repentinamente e descontroladamente após soltar o pedal do freio. Um pesadelo no trânsito para arranca ou em cruzamentos. Como se não bastasse, o Elantra também tinha um sistema de controle da bomba de óleo defeituoso que podia superaquecer e causar um incêndio. Até o airbag era problemático. O emblema do lado do motorista podia se soltar ao ser acionado, tornando-se um projétil perigoso. A Hyundai foi forçada a convocar vários veículos para recall. Embora as atualizações de software tenham resolvido alguns problemas, como o aumento repentino do volume, muitos motoristas continuam reclamando de ruídos estranhos no teto solar e na coluna de direção, faróis piscando e luzes de advertência defeituosas. A Hyundai conseguiu controlar a situação a tempo, mas a história da fabricante seguinte foi bem diferente. Número 12, o Tesla Model Y, fabricado entre 2020 e 2023. Francamente, qualquer modelo antigo da Tesla merece um lugar nesta lista. A busca incansável da empresa por inovação resulta repetidamente em problemas com qualidade de construção, tecnologia e recursos de segurança, e esses três são particularmente perceptíveis no Model Y. Os motoristas frequentemente relatam pintura irregular, portas instaladas de forma torta e baterias que perdem significativamente o desempenho após um curto período de tempo. Ainda mais graves, porém, são os defeitos técnicos. O sistema de infoentretenimento frequentemente não responde, a suspensão é ajustada de forma brusca e as buchas de borracha dos braços de direção se desgastam após apenas 60 mil quilômetros. Alguns proprietários relataram até que o volante se soltou completamente durante a condução. Falha na direção hidráulica e frenagem automática repentina também estão entre as reclamações mais comuns, tantas que a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos, NHTSA, abriu uma investigação. Mas tudo isso empalidece em comparação com o que é indiscutivelmente o problema mais perigoso do Model Y, aceleração involuntária. Centenas de motoristas da Tesla relataram acidentes em que o veículo deu um solavanco para a frente mesmo quando eles pressionaram o pedal do freio. Durante anos, a Tesla alegou que a causa foi inteiramente erro do motorista. Mas em 2021, o proprietário de um Model Y bateu em um posto de gasolina, o carro pegou fogo e o motorista morreu. O caso foi resolvido fora do tribunal em 2025. Na China, alguns motoristas chegaram a instalar câmeras nos pés para provar que não foram a causa da aceleração. A NHTSA está atualmente investigando centenas de milhares de veículos Tesla Model Y, Model X e Model 3 por esse defeito. Por mais assustador que pareça, o carro mais perigoso desta lista ainda está por vir. Número 11, o Ford Explorer de 2022. A reputação da Ford por qualidade de construção medíocre não é mais segredo, mas com este modelo, a renomada marca americana atingiu um novo patamar. O principal problema: falhas graves no sistema de transmissão. A incapacidade da Ford de corrigir permanentemente esse defeito levou a vários recalls do Explorer, em parte para corrigir recalls anteriores. Particularmente crítico é o parafuso do eixo traseiro, que pode quebrar. Isso pode fazer com que o eixo de transmissão se solte, tornando o veículo um risco de capotamento incontrolável, não apenas para o motorista, mas também para quaisquer pedestres atrás do carro. A Ford tentou inicialmente resolver o problema com uma atualização de software, sem sucesso.
Em março de 2025, a empresa foi forçada a corrigir o mesmo defeito novamente com um recall. Ao mesmo tempo, aumentaram as reclamações sobre a transmissão. Motoristas da versão Explorer Street com câmbio automático de 10 marchas relataram atraso perceptível e trocas de marchas bruscas. Alguns até relataram um solavanco violento para frente ao trocar de marcha para ré, um motorista perdeu o controle e o carro saltou sobre o meio-fio porque a marcha a ré falhou. Mas isso não é tudo. O Explorer também sofre com quedas de energia, câmeras de ré defeituosas e problemas de comunicação na rede de bordo. A única coisa que se pode dizer a favor deste SUV é que ele não é o pior SUV americano desta lista. Esse título ignóbil vem depois, na quinta posição. Número 10, o Kia Stonic de 2021. Não é à toa que alguns traduzem o nome Kia, brincando, como morto em ação. Embora a marca coreana tente se livrar dessa imagem há anos, este modelo em particular teve o efeito oposto. Até mesmo a transmissão de dupla embreagem do motor 1.6 turbo era frustrante. Trocas de marcha bruscas, trocas de marcha hesitantes, e em alguns casos, até mesmo rotações descontroladas do motor. Alguns veículos se recusavam a engatar a marcha. Mas isso foi só o começo. Os motores MPI de 2,5 litros, que também foram usados no Kia Soul de 2020 a 2021, apresentavam um grave defeito de fabricação, anéis de pistão defeituosos. Estes foram tratados termicamente de forma inadequada, causando a destruição total do motor por dentro. A Kia foi forçada a emitir um recall porque o defeito poderia levar à falha do motor ou até mesmo a incêndios. Mais de 400 veículos já quebraram em estradas movimentadas e pelo menos 4 pegaram fogo. Em muitos casos, o motor inteiro teve que ser substituído. Mas mesmo após o reparo, a Kia não podia garantir que o problema não voltaria a ocorrer. Por isso, um software foi instalado para detectar sinais de alerta precoces. Muitos motoristas relataram, no entanto, que o recall não resolveu completamente o problema. Esses incidentes levaram a uma queda significativa nas vendas em 2022. Embora o Stonic tenha se recuperado um pouco desde então, a situação é bem diferente para o próximo carro da lista. Número 9, o Nissan Altima, anos modelo 2018 a 2019. O Altima já foi um dos carros médios mais vendidos nos Estados Unidos, e durante anos, um forte concorrente do Toyota Camry e do Honda Accord. Mas, no ano modelo 2019, praticamente tudo o que poderia dar errado deu errado, e, desde então, a reputação do carro nunca mais se recuperou. Como muitos veículos desta lista, o Altima tinha uma série de defeitos que deixavam os proprietários com contas de reparo astronômicas. Um dos mais absurdos era o para-brisa, que rachava com a mínima pressão, como se fosse se estilhaçar se você matasse uma mosca. Além disso, havia problemas graves com o assistente de frenagem de emergência, o sistema de freios, o abraços e a eletrônica. O sistema de freios automático às vezes não respondia, ou era ativado repentinamente sem motivo aparente, o que incomodava muitos motoristas. As portas traseiras eram particularmente perigosas. Em alguns veículos, elas não podiam mais ser trancadas ou destrancadas. Alguns proprietários tinham que operar a função manualmente, enquanto outros sentiam as portas abrindo enquanto dirigiam. O defeito mais grave, no entanto, afetava a infame transmissão continuamente variável, CVT, dos modelos de 2013 a 2018. Ela era propensa a vibrações, solavancos e até mesmo a parada do motor durante a condução. Os reparos podiam custar até 5.000 euros. Após inúmeros incidentes perigosos, muitos proprietários entraram com ações coletivas contra a Nissan. A fabricante sabia das transmissões defeituosas e de outros defeitos, mas não oferecia reparos nem substituições gratuitas. Atualmente, vários processos judiciais estão pendentes relacionados a faróis defeituosos, transmissões CVT e mecanismos de travamento das portas. É muita confusão para um único carro. E por falar em confusão, o próximo veículo da lista não deveria surpreender ninguém. Número 8, o Land Rover Discovery de 2017. Imagine gastar uma pequena fortuna em um carro de luxo, e, poucas semanas depois, um reparo caro está prestes a acontecer. Foi exatamente o que aconteceu com muitos proprietários deste modelo. O principal problema, um para-brisa com vazamento. Assim que começou a chover forte, a água invadiu o painel e destruiu todos os componentes eletrônicos. O custo do reparo? Cerca de 20.000 euros. Isso torna a compra de um Land Rover Discovery praticamente um risco financeiro sobre rodas.
Não é de se admirar, portanto, que este modelo seja frequentemente chamado de o pior Land Rover de todos os tempos, pior até que o Evoque ou o Discovery Sport. A marca já havia adquirido essa imagem duvidosa na década de 1990, e o modelo de 2017 foi um lembrete impressionante do porquê. Além do para-brisa com vazamento, as reclamações sobre defeitos eletrônicos se acumulam. O sistema de infoentretenimento pode travar a qualquer momento, o que é irritante por si só, mas se torna ainda mais perigoso se, por exemplo, o aquecedor do para-brisa parar de responder. Se isso acontecer durante a condução e a visibilidade for limitada, pode ser fatal. Mas o pior diz respeito ao motor. Inúmeros proprietários relataram turbocompressores superaquecidos ou desligamentos repentinos do motor durante a condução. É realmente espantoso que alguém ainda se atreva a comprar um Land Rover fora da garantia. No entanto, se você procura um SUV que permaneça confiável, é melhor escolher um destes 17 modelos, veículos tão robustos que você definitivamente não se arrependerá de comprá-los. Número 7. O Chevrolet Traverse de 2017. Se você quer saber como é a arrogância em forma de carro, aqui está. O SUV de 3 fileiras de assentos deveria competir com veículos como o Mazda CX-90, o Toyota Highlander, o Honda Pilot e o Jeep Grand Cherokee L, pelo menos em teoria. Na prática, competir é um termo muito generoso. O Traverse custa mais do que todos esses modelos, mas oferece dirigibilidade pior, materiais internos baratos e uma falta de confiabilidade preocupante. É de se perguntar seriamente por que alguém compraria este carro voluntariamente. Mas a parte realmente chocante ainda está por vir. O Traverse 2017 é famoso por sua falha repentina na direção hidráulica. A General Motors instalou as tubulações hidráulicas diretamente ao lado das mangueiras do líquido de arrefecimento, o que permitiu que ambos os componentes se esfregassem e se danificassem. Imagine estar ao volante de um veículo com mais de 2,5 toneladas e, de repente, perder o controle em uma curva ou entrar na rodovia. Isso é perigoso não apenas para os ocupantes, mas também para qualquer carro menor que esteja no caminho. E, como é típico da Chevrolet, essa não foi a única grande falha de design. Os componentes do chassi do Traverse também sofreram desgaste prematuro. A cremalheira da direção e as buchas do braço de direção, em particular, tiveram que ser substituídas após apenas 2 anos em muitos veículos. Por que este SUV ainda está sendo produzido permanece um mistério até hoje. Mas falando de carros que já são história, número 6, o Dodge Dart de 2016. Uma estatística que não se vê todo dia. Segundo a Edmunds, o Dart médio daquele ano teve pelo menos 3 donos e se envolveu em um acidente. Isso diz muito sobre sua confiabilidade, ou melhor, sobre a falta dela. O modelo era tão problemático que a Fiat Chrysler interrompeu completamente a produção. E isso apesar do Dart ser um dos sedãs visualmente mais atraentes de sua época. Sob o capô, porém, o caos era total. Os veículos com um motor Tiger Shark de 2,4 litros eram particularmente notórios. Embora o consumo de combustível fosse moderado, o motor consumia óleo a uma taxa alarmante. Alguns motoristas relataram que o carro consumiu 1/3 de sua capacidade total de óleo, quase 2 litros, em apenas 1.000 quilômetros. Isso foi 2 vezes pior do que o infame Toyota Camry de 2007 ou os modelos Subaru com um motor FB25. Normalmente, o alto consumo de óleo não é uma sentença de morte, mas no Dart, isso fez com que o motor simplesmente morresse na estrada. E não foi só isso. A Dodge teve que fazer um recall após descobrir que a bucha do cabo de câmbio podia se soltar a qualquer momento, fazendo o veículo capotar, mesmo em ponto morto. Somado a isso, havia a transmissão defeituosa, que se recusava a trocar de marcha. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário, NHTSA, recebeu tantas reclamações que as vendas do Dart despencaram, assim como os próprios carros quando estacionados em uma ladeira. 2016 foi o último ano do Dodge Dart, mas não foi o único modelo dessa lista que a Stellantis posteriormente descontinuou. Quinto, o Jeep Renegade de 2015. A Stellantis lançou este modelo originalmente em 2014 como uma alternativa mais acessível aos modelos maiores Cherokee e Wrangler. O SUV compacto foi projetado para combinar capacidade off-road com conforto urbano, tanto que até o Toyota RAV4 e o Honda CR-V teriam inveja. Mas, típico da Jeep, além da aparência, havia pouco a se admirar. Até a transmissão era uma dor de cabeça, trocas bruscas, atrasos perceptíveis e falhas prematuras eram comuns. O mais preocupante, no entanto, era que o Renegade podia morrer repentinamente durante a condução. A Jeep tentou resolver o problema com atualizações de software,
como acontece com frequência, sem sucesso. Em vez de melhorar a situação, problemas ainda mais sérios logo surgiram. Sob o capô, estava o mesmo motor Tiger Shark de 2,4 litros que já era infame no Dodge Dart. Isso significava alto consumo de combustível, consumo massivo de óleo, e o motor parando em plena marcha. Imagine que você está em um off-road e seu carro simplesmente para, longe de qualquer ajuda. Finalmente, a Stellantis encerrou a produção em 2023. Mesmo assim, muitos compradores ainda se deixam enganar pelo logotipo lendário da Jeep. É exatamente por isso que preparamos um vídeo dedicado às 11 piores marcas de carros que você definitivamente se arrependerá de comprar em 2025. Em quarto lugar, o Chrysler 200 de 2015. Outro desastre do grupo Stellantis, da mesma época e com o mesmo motor infame. Esses veículos não eram apenas pouco confiáveis, na pior das hipóteses, podiam colocar sua vida em risco, mesmo com baixa quilometragem. Muitos proprietários relataram trocas de marchas bruscas e trocas de marcha bruscas, mesmo com menos de 60 mil quilômetros rodados. Mas o verdadeiro perigo começou quando o carro deu um solavanco para a frente. Assim como o Jeep Renegade, o Chrysler 200 engatava a marcha aleatoriamente em ponto morto durante a condução. Com um pouco de sorte, o carro simplesmente se recusava a mudar de estacionado para conduzido, o que geralmente exigia uma reconstrução completa da transmissão. E, embora muitos veículos ainda estivessem na garantia, a Chrysler se recusou a cobrir os custos em vários casos. Como resultado, os proprietários ficaram com contas que totalizavam cerca de 3.500 euros por uma nova transmissão. Semelhante ao Dodge Dart, o Chrysler 2000 também apresentou problemas com o veículo se movendo sozinho e rolando para longe, mesmo estando estacionado. Eventualmente, vários proprietários de veículos Stellantis com o motor Tiger Shark entraram com uma ação coletiva e ganharam ponto, mas a vitória veio tarde demais. O Chrysler 200 foi finalmente descontinuado em 2017. Ninguém realmente lamenta esse modelo, mas com o próximo carro desta lista, a despedida é na verdade um pouco mais dolorosa, até para mim. Em terceiro lugar, o Ford Fiesta de 2014. Foi o carro usado mais vendido no Reino Unido por 12 anos consecutivos, de 2019 a 2020. Mesmo em 2024, quando foi descontinuado, recuperou o título. O Fiesta continua sendo um dos carros usados mais populares nos Estados Unidos. Mas o que deu errado com o modelo de 2014? Resumindo, tudo. Primeiro, surgiram vazamentos de água, que formavam pequenas poças no assoalho quando chovia. Depois, vieram os vazamentos de líquido de arrefecimento, causados por radiadores, bombas d'água e mangueiras defeituosos. O eixo traseiro também apresentava problemas, pois as soldas podiam se soltar. A direção elétrica ocasionalmente falhava completamente. Somavam-se a isso os constantes problemas eletrônicos e os sistemas de infoentretenimento. Desembaçadores e câmeras de ré às vezes não funcionavam por dias, resultando em custos de reparo exorbitantes. Mas essa não era a pior parte. O Fiesta 2014 também sofria de um defeito perigoso nas travas das portas. As portas pareciam estar trancadas, mas podiam ser abertas durante a condução, mesmo em alta velocidade. E, como muitos outros veículos desta lista, a transmissão era um desastre. Trocas de marchas bruscas, aceleração hesitante e falhas constantes. Irritados com os riscos e custos, vários proprietários entraram com uma ação coletiva contra a Ford. O único ponto positivo? Pelo menos o Fiesta não pegou fogo, mas essa sorte não se repetiria com o próximo carro da lista. Em segundo lugar, o Mitsubishi Mirage de 2014. Este carro é a prova viva de que algumas ofertas são simplesmente boas demais para ser verdade, especialmente quando se trata de preço. Por cerca de 16 mil euros, um Mirage novo custava quase 10 mil euros a menos do que a média dos carros usados nos Estados Unidos. Em troca, você ganhava um espaço interno surpreendente e um consumo médio de combustível impressionante de cerca de 6 litros por 100 km. Mas como a Mitsubishi conseguiu isso? Simplesmente, reduzindo a segurança. O Mirage é extremamente leve, o que parece bom no papel, mas na realidade pode ser fatal. Em uma colisão com um veículo maior, os ocupantes ficam praticamente sem proteção. O modelo de 2014, em particular, teve um desempenho desastroso em testes de colisão conduzidos pelo Instituto de Seguros para a Segurança Rodoviária. Em um teste, o manequim quase não atingiu o airbag antes de deslizar para além dele. Um analista da Relatórios do Consumidor resumiu: não importa quantos recursos de segurança um carro ofereça, as leis da física não podem ser enganadas.
O motor fraco torna as coisas ainda mais perigosas. Devido à aceleração lenta, os motoristas não conseguem reagir ou desviar com rapidez suficiente em momentos críticos. A Mitsubishi finalmente reconheceu seu erro e descontinuou o Mirage em 2024. Este modelo demonstra de forma impressionante que carros baratos com segurança inadequada não são pechinchas, são riscos sobre rodas. E essa combinação fatal fica evidente no último veículo da nossa lista. Número 1, o Kia Rio de 2013. Este carro ostenta um histórico duvidoso. Você pode comprar um modelo de 2013 por quase o mesmo preço de um Kia Rio 0 km de 2023. Isso não só mostra o quão acessível este carro é, mas também o quão pouco as pessoas realmente sabem sobre carros. O Rio já foi um veículo sólido, até desaparecer do mercado norte-americano. Mas o modelo de 2013 foi um verdadeiro desastre. A lista de problemas é longa, mas dois deles são particularmente perigosos. Primeiro, a segurança, ou melhor, a falta dela. No pequeno teste de sobreposição do Instituto de Seguros para a Segurança Rodoviária, o Kia Rio recebeu apenas a classificação ruim. Mesmo uma colisão frontal a cerca de 60 km/h pode causar ferimentos graves na cabeça do motorista. E então vem a parte realmente terrível. Entre 2011 e 2017, mais de 4 milhões de veículos Kia e Hyundai foram fabricados com os infames motores Teta segunda, conhecidos pela combustão espontânea. Os proprietários afetados receberam indenização de aproximadamente 760 milhões de dólares, o equivalente a mais de 700 milhões de euros. Mas o Kia Rio 2013 ficou de mãos vazias porque tinha um tipo de motor diferente. Mais tarde, porém, a Kia teve que admitir que esse motor também representava um risco de incêndio e, por fim, fez o recall dos veículos. Infelizmente, esse recall mal chegou às manchetes, então muitos proprietários nunca ouviram falar dele. E seus carros nunca foram consertados. Portanto, quem comprar um Kia Rio 2013 hoje corre o risco de literalmente ter um carro com uma predileção por grelhar, só que, desta vez, o motor é o mestre da grelha. E aí está, 13 carros que só trouxeram aos seus donos problemas, azar e custos absurdos de reparo. É claro que nem todo logotipo de marca significa problemas, mas quem quer correr esse risco? Se você procura um carro confiável e seguro que não vá à falência, assista a este vídeo, onde mostraremos as melhores opções para você dormir tranquilo enquanto seu carro continua funcionando de forma confiável.